Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Fábio Liberati e hoje eu vou falar de uma ferramenta de gerenciamento de ativos para vocês. No caso dessa ferramenta, ela chama Asset Management do fabricante Invigate. E até falando um pouquinho do fabricante, a Invigate está presente em mais de 50 países e ela também conta com certificações. Então a gente tem aqui 5 certificações de indústria, justamente para trazer toda a confiabilidade, né, do processo do desenvolvimento ou do armazenamento ali dos seus dados. Então nós temos grandes empresas no mundo inteiro, né, como está mostrando aqui na tela, que confiam na Invigate. Ela está há mais de 16 anos no mercado, então é uma empresa ali que já tem a sua bagagem, a sua história, né, é uma ferramenta muito bem consolidada. Indo direto aqui para a ferramenta, eu tenho, né, o web demo da própria Invigate e a gente já tem a tela de técnico e de administrador. Eu vou abrir justamente a de administrador para vocês terem uma visibilidade de como que funciona a parte de configuração também, porque é uma ferramenta prática e fácil de estar gerenciando ela, de estar configurando. Claro que a gente também pode oferecer a mão de obra ali de configuração, né, implementação da solução, mas como é uma ferramenta já em SaaS, em cloud, né, em nuvem, então é a parte de configuração mesmo. E lembrando que a Invigate é muito rica em documentação. São documentos em português, inglês, espanhol, fora o excelente nível de suporte que eles prestam. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai começar aqui a navegar na ferramenta pela parte de dashboard, justamente que a gente consegue criar dashboards com visualizações seja para o departamento, né? Vamos supor, eu tenho gestores que querem saber quantos ativos eles têm. Então eu posso criar segregado ali visões, né? São dashboards específicos para o departamento e aí sim a gente consegue dar o devido acesso para cada gestor ver os seus equipamentos. Algumas empresas nos procuram e questionam até se consegue com esse software, né, gerenciar ativos de mais do que uma empresa, né, ao mesmo tempo utilizando a mesma solução. E a resposta é sim, porque a gente consegue dizer a qual empresa pertence o equipamento, mesmo que seja domínio diferente, né, e a gente consegue depois extrair esses relatórios através de filtros que vai diversificar ali e diferenciar, no caso, a solução a qual empresa pertence. Pulando aqui para a parte de assets, a gente consegue verificar todos os assets que estão adicionados na solução. Apesar de estar esses campos, essas colunas pré-definidas, aqui em configuração a gente consegue associar quais campos a gente quer ver. Justamente porque a gente pode exportar essas informações tanto para Excel, em formato já tabulado, CSV, mandar por e-mail e até mesmo gerar os QR Codes, que eu vou falar um pouco mais para frente. Além disso, aqui em cima a gente conta com um campo de busca, onde a gente pode colocar algumas informações, a qual, quero ver por tipo de equipamento, né? Seleciono o tipo aqui, ou quero colocar o owner igual a Fábio Liberati. E aí eu vou procurar esse owner. Então é bem fácil de fazer buscas. E lembrando que todos esses filtros que você vem a fazer na ferramenta para facilitar a visualização do dia a dia, como as demais telas também são possíveis, vocês podem salvar essas visualizações justamente para facilitar quando você quiser extrair um relatório, uma informação, não ter que ficar fazendo esses filtros novamente. Então aqui facilita bastante. E selecionando os equipamentos e também escolhendo aqui essa visão, a gente consegue ver, por exemplo, selecionei 50 devices, o total de custo desses devices. Apesar de estar em dólar aqui, a gente consegue depois nas configurações deixar em reais também para atender ao público do Brasil. Bom, vamos lá. Navegando por um dos equipamentos, deixa eu achar um aqui, abrir ele, clicando em cima dele, do nome dele, a gente consegue abrir o device. E aqui a gente já consegue ter uma visibilidade do device. Então, por exemplo, consigo pegar o hostname dele, o status, se às vezes ele está associado, em uso no caso,
ou pode estar em prateleira. Vamos supor que ele tenha sido furtado, então isso também é possível colocar nos status. E depois eu mostro lá na parte de configurações onde fica esses status. O location é um método que você vai colocar de forma também manual, não é algo que ele vai detectar o local, né? Quando a gente quer detectar o local, a gente está falando de geolocalização, que eu vou passar um pouco mais para frente. Então aqui a gente pode fazer em formato de árvore, justamente para dizer, olha, eu quero pegar desde o país, estado, cidade, o nome do prédio, o departamento, enfim, é possível. E o owner é justamente a quem que eu entreguei esse equipamento, porque nem sempre quem é o dono do equipamento, o owner, é quem está utilizando. Então toda vez que você entregar um device a um funcionário, se ele repassar para outro utilizar, você vai conseguir ter essa visibilidade também. Aproveitando aqui também nessa parte de home, a gente consegue ver se o equipamento está reportando o agente, se não cria-se alertas ali também, se o antivírus foi detectado, se o firewall está habilitado. E você pode criar inclusive regras de negócio para validar o seu dispositivo. Então vamos supor que eu quero pôr, se o firewall estiver desabilitado, eu quero um status de critical, se o antivírus não estiver instalado, eu quero um warning e assim por diante, justamente para você também criar alertas e poder acompanhar melhor o seu device. Aqui a gente tem a parte de uptime, né, quanto tempo o equipamento está ligado, temos a parte de hardware, inclusive aqui por seu demo, às vezes falta algumas informações, mas eu já vou navegar em outro equipamento e que vai trazer um pouco mais de dados. Inclusive o serial, para quem precisa às vezes abrir um chamado no fabricante ou até mesmo localizar dentro do seu parque e saber com quem que está e garantia e tudo mais. Eu vou pegar um outro equipamento aqui para trazer melhor essas informações, inclusive um equipamento que está online, e a gente já consegue ver a diferença aqui nessa parte de conectividade e de análise de alguns itens, inclusive o serial que eu comentei com vocês aqui. Então, parte de geolocalização também funciona, que é justamente diferente de local, né? Uma coisa é você entregar o equipamento para um funcionário que trabalha numa localidade e a outra coisa é a geolocalização. Nós conseguimos criar tags também. Essas tags servem justamente para bater o olho e saber itens que pertencem a esse device. Então, por exemplo, eu posso automatizar uma regra dizendo tudo que tiver WinRAR, eu quero que automaticamente venha a tag WinRAR aqui. E com isso depois eu consigo criar outras regras para contemplar ou não, por exemplo, durante um deploy, que eu vou falar mais para frente. Temos a parte de Custom Fields, que é muito importante, onde você pode customizar os campos. Então vamos supor, eu tenho um patrimônio interno da minha empresa, eu tenho que pôr um endereço ou um telefone de suporte, algum item específico. Então esses Custom Fields servem justamente para você criar os campos, seja lista, texto, numérico, enfim. E aí você consegue dar os respectivos valores para eles e também dizer se é obrigatório ou não o preenchimento. Um exemplo também são empresas, por exemplo, de aluguel de devices. Tanto as que alugam para um cliente final, quanto um cliente final que vai lá e aluga de uma empresa. Então, por exemplo, eu alugo de 2, 3 empresas. Qual que é a empresa que eu aluguei esse device em específico? Qual que foi a data de aluguel? Qual que é a data de devolução desse equipamento? Ou vice-versa. Vamos supor que eu sou uma empresa ali de aluguel de notebooks e vou alugar para um cliente final. A qual cliente eu aluguei? Qual que é o número da ordem de serviço? Enfim, tudo isso vocês vão conseguir adicionar como campos extras para ajudar vocês nessa parte de gerenciamento do ativo. E o legal, falando de usuário, eu comentei que às vezes o equipamento é entregue a um funcionário, mas quem está utilizando é outro. Então aqui a gente consegue ver quem são as pessoas que estão logando no computador, que estão utilizando ele no dia a dia. Passando para a parte de hardware, a gente consegue também visualizar aqui a parte de CPU, memória RAM, números de pentes de memória. No caso de storage, se tem BitLocker, se não tem, Eu gosto até de falar para os clientes aqui também sobre os monitores, porque monitor você também vai cadastrar na ferramenta de forma manual ali, justamente porque a maioria dos monitores ali não tem a placa de rede ou algo para buscar automaticamente.
Temos alguns mais sofisticados que a gente sabe que utiliza o protocolo SNMP, mas não é a maioria, né, o caso aqui do dia a dia. E aí, só de plugar ele, muitas vezes na HDMI, numa DisplayPort, a gente consegue saber tanto a marca, modelo e principalmente o serial. E eu sempre falo com meus clientes ali referente a... Imagina que você sai de férias e aí você tem um monitor e alguém pega esse monitor, começa a utilizar durante suas férias e esquece de devolver ali depois que você retorna. Então, uma forma fácil de você também, né, identificar o monitor daquele serial que está destinado a um funcionário e estar plugado em outro equipamento para localizá-lo. Então, impressoras, entre outras informações aqui que a gente consegue encontrar na parte de hardware. Lembrando que aqui, a gente vai falar um pouco mais para frente, está utilizando agente. Então, é o agente que vai coletar automaticamente essas informações. Passando para Applications, a gente tem todos os aplicativos instalados aqui nesse equipamento. Então a gente consegue verificar, então, um Spotify, deixa eu clicar aqui nesse Spotify, deixa eu ver, né, no caso do Spotify, quem mais está utilizando, quais são as versões, então eu consigo ir navegando aqui e saber, olha, tem 36 instalações, se eu clicar nessas 36, deixa eu ver quais são os computadores, são esses, então eu consigo identificar todo mundo que tem o mesmo software. Inclusive, depois na aba de software, a gente vai navegar que, em vez de a gente acessar essa informação pelos assets, a gente pode acessar por software também. E aqui em Windows, pessoal, não vou passar por cada aba, mas até para vocês saberem que ele já pega automaticamente a parte de update, de services, startup, né, que é a parte de arranque do sistema operacional, questão de licenças, compartilhamentos, mapeamentos. Inclusive, acho que é importante passar aqui nessa parte de usuários, né, para vocês verem novamente, né, quem são os usuários que utilizaram essa máquina. E depois a gente tem a parte de grupos também. Falando um pouco de contratos, né, a versão Pro aí da ferramenta, a partir da versão Pro já traz essa parte de contratos, que também está aqui na lateral. Então, é só para dizer que esse contrato está vinculado a esse equipamento, então a gente consegue também gerenciar isso. Consegue depois ver os contratos, né, a quais computadores estão associados, o custo e tudo mais. Mas a gente passa depois na aba de contratos e fala um pouco mais sobre esse item. E aí, voltando para essa tela, a gente tem a parte de financials também, que é a parte financeira. Então, a gente consegue saber quando que a garantia desse equipamento vai vencer. Inclusive, para Dell e Lenovo, a gente tem a parte de API que já pega automaticamente do fabricante. A gente tem a parte aqui de valores, de quanto custou esse equipamento, e até mesmo a ferramenta permite uma depreciação automática para você saber o quanto que vale seu equipamento nos dias de hoje. Até porque, né, meu equipamento deprecia 20% ao ano, então em 5 anos eu preciso fazer uma renovação de parque, já não tem mais valor esse equipamento, eu posso descartá-lo. Ou, né, ele valorizou, eu vendi ele, preciso pagar essa diferença ali dos 15%, por exemplo, para o governo, né, do quanto que eu ganhei com esse equipamento que estava depreciado. Enfim, é uma forma ali também de gerenciar o seu ativo. Na parte de requests é justamente porque a gente consegue vincular também essa solução de assets com o Service Desk, que é o Service Management da própria Invigate, ou se não com o Gira, com o ServiceNow, que são soluções aí que, por exemplo, receber um chamado, seja do usuário ou o próprio técnico que abriu, pode vincular o device do cliente, do usuário, justamente para criar-se aquele histórico e saber tudo que já houve de incidente ou requisição relacionado àquele dispositivo. E falando um pouco da parte de deployment, a gente consegue ter uma visibilidade aqui de o que pode ser feito nas estações. Então, por exemplo, se ele tiver o agente e permitir o deploy, a gente consegue instalar softwares remotamente ou remover softwares remotamente e também a execução de scripts, tanto unitário por device quanto em massa. Então, a gente pode pegar pacotes, criar esses pacotes, não precisa ser o do próprio fabricante, né? E a gente consegue enviar esses pacotes remotamente. Então a pessoa está em hotel, está no escritório, está em casa, está viajando. A hora que ela fica online, a gente consegue executar isso aqui remotamente, até mesmo programar, né? Seja para um grupo de devices. Inclusive no início eu falei sobre tags, e faz total sentido a gente pegar essas tags e colocar lá, todo mundo que tem um WinRAR quer executar a desinstalação, por exemplo. É possível também. Então, às vezes o pessoal também quer desabilitar a geolocalização por questão de segurança ou até mesmo habilitar.
tudo isso pode ser feito remotamente, tá bom? E aí, só complementando, essa parte de deployment também é da Pro. E depois a gente tem a parte de activity, justamente para ver tudo, uma questão de auditoria de tudo que já aconteceu com esse device. Então vamos supor aqui, quem que é o owner? Então antes era o John Cycles e agora passou por Adrian Vandenberg, né? Antes era fulano, agora é ciclano. Então assim a gente pode ter essa visibilidade de quem já passou, na mão de quem já passou esse device. A mesma coisa, um dos itens que às vezes o pessoal me pergunta aqui é da memória RAM, né? Que às vezes o pessoal decrementa uma memória, fala, tenho 16, então enquanto eu estiver em casa eu vou pegar um pente de 8 aqui, pôr no meu notebook particular, no dia que sair da empresa eu devolvo, enfim. Então você consegue detectar isso no momento da ação ali, assim que o agente reportar, e você consegue mitigar problemas com antecedência, né? Imagina que um funcionário precisa ser desligado, você recolhe o equipamento dele, e depois que você vai descobrir o que houve com a parte de hardware. Então isso aqui facilita bastante na parte de auditoria e até mesmo a gente pode considerar uma alarmística, porque tem a parte de alertas, de alarmes que a gente consegue gerar na solução. Falando um pouco de QR Code, cada device recebe um ID único ali, a gente pode dizer como a gente quer chamá-lo, né? Se é pelo nome, se é pelo patrimônio, se é o ID aleatório da ferramenta, e gerar QR Code, que eu sempre oriento também os clientes a colar essa etiqueta do QR Code num lugar visível. Então, se é notebook, coloca na capa dele, porque ele estando aberto você tem visibilidade atrás dele, né? Onde fica geralmente o símbolo dos fabricantes, e se ele estiver fechado você também vai ter acesso ao QR Code. Lembrando que a Navigate conta com acesso tanto via web quanto via aplicativo mobile. Então facilita até escanear ali o QR Code e já ir direto para o perfil daquele dispositivo. Mesma coisa acontece com antenas que às vezes fica no teto, antenas wireless, né? Que é ter um patrimônio, um serial ali para identificá-la e já ir depois para os detalhes dela. Passando brevemente aqui para a parte de software, a gente consegue pesquisar também. Então, por exemplo, quero ver todo mundo que tem Teams instalado. Então procuro por Teams, clico em um deles. Vou ver todas as versões, os equipamentos instalados, enfim. É uma forma fácil também de localizar por software. Lembrando que também, né, como todas as demais telas, permite criar já filtros e deixar pré-definidos para facilitar, né, identificar aí, filtros sem ter que toda hora ficar montando. Temos a parte de contratos também, onde a gente consegue ter a visibilidade de cada contrato. Então, clicando sobre o contrato, a gente vai ter a visibilidade ali de quando que inspira esse contrato, renovação, quem são os usuários que estão utilizando, as respectivas máquinas. Posso anexar uma nota fiscal, posso anexar um termo de garantia, enfim, tudo para facilitar a gerência desses contratos. Além disso, a gente vai ter um breve resumo aqui de compliance também. Lembrando que contratos da parte Pro também em diante e a parte de CMDB que eu vou falar agora também. A parte de CMDB é justamente para a área de negócio que precisa entender como que funciona os itens críticos da empresa. Então vamos supor que eu tenho um SAP, eu tenho uma aplicação de CRM crítica ali e eu preciso saber, olha, a quais equipamentos de rede interliga até chegar nessa aplicação, onde que fica o banco de dados dessa aplicação crítica, aonde que ele faz backup, porque se em algum momento desse ciclo for rompido, eu vou saber o impacto que vai gerar na minha cadeia. Então aqui a gente consegue ter uma visibilidade, né, tanto no formato de diagrama, relacionamento, incidentes vinculados, no caso, à área de negócio, né, que vai acabar gerenciando isso daqui. E até mesmo dá para associar quem que é o responsável, seja uma pessoa, seja um departamento, para saber com quem que vai conversar durante um processo de renovação, um processo de incidente e ter essa visibilidade das aplicações críticas. Aqui a gente também vai ter a parte de busca por pessoas ou por locais também, né? É possível criar essas visões, como todas as telas, deixar pré-definido também, né? E aí a gente pode, por exemplo, acessar, procurar a pessoa, né? E ver todos os dispositivos que estão associados a ela. Principalmente na pandemia, muitas empresas forneceram monitores, forneceram cadeiras para seus funcionários. Imagina que você precisa mapear tudo isso na empresa. Então, consigo ver aqui, o Aaron tem 4 computadores, um headset e um monitor. Tem empresas que colocam até
Cartão corporativo, porque imagina a pessoa desligada e precisa lembrar de recolher um cartão corporativo. Ou um carro de frota, né, para saber que aquela pessoa é responsável por aquele determinado carro. Então a gente consegue ter tanto o símbolo do device, né, quanto os respectivos campos que esse device precisa receber de informação. E depois em Activities a gente consegue ver também, né, como se fosse a parte de auditoria, pode ir buscando e criando filtros por aqui, justamente para você ver as atividades. Ao invés de você buscar quem decrementou a memória direto no device, a gente pode fazer a busca por aqui. Em Settings, a gente consegue verificar o quão fácil que é também para configurar uma ferramenta como essa. Então a gente pode trocar por BRL aqui, né, e deixar em reais. A gente pode mudar também o formato da moeda de pontuação aqui, né, ponto e vírgula, adequá-la para o Brasil. Questão de usuários, permite conexão com LDAP, Single Sign-On, Entra ID da Azure, enfim, uma grande gama aqui de formas de conexão. E isso é importante, não só para os técnicos que vão gerenciar a ferramenta, né, podendo utilizar um usuário local ou de domínio, mas também para os usuários, para reconhecê-los. Então imagina que ele sincronizando com o Active Director, mesmo que on-premises, a gente consegue pôr um agente ali, um executável, que vai sincronizar esse Active Director justamente para poder, né, saber a quem está associado. Então, o Fábio Liberati ali é responsável por um equipamento. Deixa eu achar o nome dele e já vinculá-lo aqui, né? Então é possível. Parte de CIs, a gente consegue também, né, criar campos. Então, por exemplo, eu tenho um campo e-mail, quero pôr em tudo que for mobile, né, seja tablet, seja celular, porque eu preciso desse campo. Então, você pode criar quantos campos você quiser, pode dizer se você quer lista, data, texto, enfim, tudo para você ter esses campos durante o momento de preencher determinado device. E aqui em Types, por exemplo, a gente consegue criar. Então, tipo, eu quero criar carro, cadeira, quero gerenciar cartão de crédito. Então, tem uma gama enorme de ícones que a ferramenta também provê. E você pode criar, então, esses tipos de ICs para facilitar a gerência deles. Falando rapidamente aqui de Health também, a gente consegue criar as regras que eu comentei de negócio, justamente para detectar se um firewall está ativo, um antivírus e tudo mais, justamente para criar também esses alertas de compliance. O ciclo de vida vocês também podem criar, né, o ciclo que vocês quiserem, dizendo se ele vai ser associado ou não, ali, né, consumindo licença. E aí a gente consegue, por exemplo, dizer se ele está em estoque, se ele está duplicado, se ele foi roubado, enfim, dar os devidos status aos devices. Parte de Inventory ID justamente são os seriais, o qual vai ser associado nos devices. Então, quero criar um padrão de nome para monitores, para desktop, para notebook, quero gerar de forma automática, quero colocar de forma manual. Aqui você define tudo. E a parte de automations, que justamente você consegue criar ali automações para chamar tanto um webhook, quanto enviar um e-mail, né? Para caso você detecte alguma coisa na ferramenta que entra nessa cláusula de condição e aí você gera uma reação. Então, condição e reação. Fora a parte de depreciação que a gente comentou, que dá para você deixar o cálculo automático também ali de quanto que ele vai depreciar anualmente. Parte de software deployment é justamente para você fazer o deploy em massa ali para um grupo de equipamentos, né? Instalação, remoção de softwares e execução de scripts. Parte de network gosta de passar também, porque aqui a gente consegue ter visibilidade, né, dos sistemas operacionais que recebem um agente, né, os formatos de instalação, se vai ser manual, por GPO ou por um proxy remoto que você instala localmente numa rede e ela consegue escanear a subnet, né, e fazer o deploy remoto ali dos seus agentes, ou até mesmo um Discovery Sources, que vocês podem colocar um Discovery para Hyper-V, VMware, na AWS, na Azure, e trazer esse sincronismo dessas informações de forma automática aqui para o seu sistema, ou até mesmo um Invigate Scan, que você consegue pôr um agente e deixar ele escaneando ali devices na sua rede, até mesmo acabar detectando pessoas que colocam equipamentos pessoais particular na rede corporativa. Inclusive via SNMP, que eu gosto de falar aqui,
Por quê? Pensa que devices como roteadores, switch, firewall, geralmente, ou até mesmo impressora, que estava esquecendo, fala o protocolo SNMP, mas não é possível instalar um agente para ele ficar reportando isso para a ferramenta. Então, através dos proxies, a gente consegue escanear, conversar com esses equipamentos via SNMP e trazer informações automáticas deles. Como, por exemplo, na impressora, é possível trazer, inclusive, o nível de toner que tem nelas disponível, seja colorido, branco e preto. Ele vai trazer aqui também essa informação. Temos a aba de tasks também, né, de tarefas que são agendadas ali. Então, tudo que você executar remoto, enviar comandos via WMI e tudo mais, de scripts, ele vai mostrar aqui em tasks. Temos a parte de e-mail, que é bom configurar pelo menos uma saída de e-mail, que toda vez que sair a notificação, sai pelo e-mail da empresa. E o legal é que a gente também tem a parte de integrations, onde a ferramenta, que nem eu disse no início, é possível integrar tanto com o próprio Service Management da Navigate, que é a parte de Service Desk, quanto com o Gira, com o ServiceNow. E ele conta também com a parte de APIs, justamente para que se você precisar consumir, gerenciar a ferramenta, sincronizando com outras ferramentas terceiras, usando JSON ali, ele vai permitir também. Fora a parte de Remote Desktop, para soluções aqui que estão na tela. Então, caso você tenha uma delas, a própria Navigate não vai fornecer o acesso remoto dela, né? Ela não tem ainda, né? Acredito que pode ser que no futuro venha a ter, né? Mas se você tiver uma dessas, ele vai facilitar, porque ele já vai te dar conexão, você vai associá-la aqui. Então, abrir o device, abri o meu Windows aqui, quero clicar e já navegar e ir direto para ela também, processo remoto, vai facilitar. Fora a parte de garantia também com Dell e Lenovo que eu comentei que é automático. Você pode pôr de forma manual para os devices, mas caso tenha um desses, ela já vai lá no fabricante e busca essas informações. Então é isso, pessoal. Para o vídeo também não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco, nós estamos aqui para auxiliá-los, né? É uma ferramenta muito potente, muito conhecida no mercado, utilizada por grandes empresas, mas o preço também fica acessível desde empresas pequenas, média, de grande porte também. Então a gente consegue ir adequando e eu tenho certeza que a gente consegue trazer um diferencial aí para vocês. Contem conosco. Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir o nosso canal e nos seguir aí para mais novidades.